Livros narrados por crianças e que flecharam o meu coração. Roda a vinheta. Eu adoro ler livros narrados por crianças. O ponto de vista daquele ser pequenino que a gente imagina que é infantil, mas que enxerga às vezes muito além do que nós adultos enxergamos. E eu tenho lido muitos livros que são narrados por crianças e que eu tenho ficado apaixonada. E se você ler, você também vai ficar apaixonado ou apaixonada. O primeiro deles é O Extraordinário, de R.J. Palacio. A história do Aug, ou do Augustus, ou como eu gosto de chamar, do Guto. Um menino que tem o rosto deformado, já passou por várias cirurgias e agora, com 10 anos, a família quer que ele frequente a escola. Ele, com toda a coragem do mundo, vai para a escola e tem que enfrentar os amigos, aquelas pessoas que olham para ele, apontam, querem saber por que ele é deformado. Algumas pessoas não querem sequer colocar a mão nele. E a gente vê como que o Guto resolve todos estes conflitos com os amigos, como ele supera o fato de ser encarado como uma aberração. Eu já fiz resenha deste livro no canal, vou deixar o card aqui para você ver e você não pode perder O Extraordinário, de R.J. Palacio. Eu também li e indico para você Passarinha, da Catherine Erskine. Esse livro também tem resenha no canal, tem cards se você quiser dar uma olhada. É a história de uma menina, também é narrado por essa menina, que tem síndrome de Asperger, uma espécie de autismo. E ela perde o irmão que fazia tudo por ela. Como que o irmão dela é morto? Um atirador daqueles malucos que só tem nos Estados Unidos, apareceram alguns por aqui também. Entra na universidade que o irmão dela estuda e mata várias pessoas. E aí, como que essa menina vai sobreviver sem esse irmão que a apoiava em tudo? E o pai dela, que também tinha naquele filho uma âncora, um apoio, como é que ele vai lidar com a filha que tem autismo e com a perda daquele menino que era tão importante para a família? O que eu achei muito interessante é que a Catherine baseou esse livro em 2 fatos. Primeiro, a filha dela tem síndrome de Asperger, então ela queria que as pessoas entendessem melhor como lidar com estas crianças que têm este tipo de autismo. E ao mesmo tempo, ela não se conformava com o massacre na Universidade da Virginia Tech. Então ela ficou impressionada, porque todo mundo falava do massacre. Depois de um tempo, a mídia parou de falar do massacre. E a Catherine ficava pensando, como é que as pessoas que perderam seus filhos, os seus entes queridos neste massacre, estão vivendo agora? Então, ela também se baseou neste fato para contar como é que é a vida de uma pessoa após perder um ente querido num massacre como esse e como que é a vida de uma criança que tem síndrome de Asperger. O outro livro também narrado por criança que eu li foi Claros Sinais de Loucura. A história da Sarah Nelson, uma menina de 12 anos que tem medo de ficar louca. Por que ela tem medo de ficar louca? Porque a mãe dela está internada numa prisão para quem tem problemas mentais. A mãe dela tentou matá-la e também ao irmão, quando os dois tinham apenas 2 anos de idade. A Sarah escapou, mas o irmão morreu. A partir daí, a mãe foi presa e ela vive com o pai, que desde então afoga as mágoas na bebida.
E essa menina fica meio perdida neste turbilhão de emoções. E para amenizar essa solidão que ela vive, a melhor amiga dela é uma planta e ela escreve cartas para Atticus Finch, o advogado do livro O Sol é para Todos. E outro que eu li há pouco tempo e me deixou emocionada foi O Quarto. O Quarto, que também foi lançado em filme, só que com o nome de O Quarto de Jack, é narrado por um menino de 5 anos que a mãe e ele, os dois, estão presos dentro de um quarto. A mãe foi sequestrada quando ela tinha 19 anos e é obrigada a ficar ali, naquele cubículo, recebendo um homem que mantém com ela relações sexuais toda noite. Jack é filho deste homem, deste estuprador. Vai ter resenha no canal, então você aguarde. Não vou falar muito desse livro, mas eu posso te garantir que é um livro sensacional. Tem outro livro que eu também li faz pouco tempo e que chama Passarinho. É da Crystal Schenck. É a história da Joia, uma menina também de 12 anos, que tem um grande problema. Ela nasceu no mesmo dia que o irmão, John, de 5 anos, pulou de um penhasco. Por quê? Porque o apelido deste irmão era Passarinho. E quando ele pulou do penhasco, ele achou que ele fosse voar como um passarinho. Desde a morte do irmão, a família toda ficou muito triste. A mãe pouco sorri, o pai pouco sorri, e o avô, que apelidou a criança de Passarinho, deixou de conversar, não conversa com ninguém e passa o dia trancado no quarto. De repente, surge na vida da Joia um menino chamado John, com o mesmo nome do irmão dela. E o avô, que é muito supersticioso, acha que aquele menino é um dupe, um fantasma, e não quer que a Joia seja amiga dele. Então você passa o livro inteiro pensando assim: será que o John é o passarinho que retornou como fantasma? Ou o John realmente existe? E essa família que vive nessa tristeza, que só pensa nessa criança que morreu e que não dá atenção para a Joia, será que eles vão acordar que a gente precisa ficar de luto, mas a vida continua? Então, estes são os livros narrados por crianças e que, se você ler, você vai ficar com o coração flechado, como eu fiquei. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Paz e beijos!